Então vamos iniciar a nossa reunião. Inicialmente, nos abstraindo de todo o resto, fazendo um pequeno relax e nos concentrando nesse ambiente, tentando construir aqui um oásis de paz que nos permita assimilar aquilo que viemos buscar, tanto na motivação para o estudo da doutrina espírita, como para o passe, e pedindo a Deus, aos espíritos amigos, que consigamos todos nós cumprirmos as nossas intenções e recebermos aqui aquilo que esperamos. Então, certos desse apoio, dessa presença, fiel, né? Aquela velha promessa de Jesus, e quando se reunissem em seu nome, ali ele estaria. Vamos iniciar então a nossa reunião. E estamos então novamente reunidos num domingo de manhã, aqui no centro, em busca de um novo tema que nos motive, né? Já que parece-me que no domingo é uma reunião mais próxima da terça-feira, né? Uma reunião em que não há necessariamente um curso metódico de espiritismo, mas são temas que motivam o estudo e também nos mantêm com a atenção voltada para um assunto que nos permita assimilar o passe, né, que ocorre concomitantemente. E o assunto que colocaram é a fé. Aliás, um assunto bem a propósito, né, uma coisa que anda faltando a todos nós ultimamente, né, ante as notícias com que somos bombardeados diariamente, e hoje com muito mais intensidade, cada vez com mais intensidade. Do século XX para o século XXI, até aumentou a intensidade das notícias que recebemos e aumentou a sensação de aldeia global, né? Que foi prevista por quem? Por Malthus, né? No século XIX ainda, né? Ele previu que o mundo chegaria ao ponto de uma aldeia global, porque naquele tempo, quando as comunicações se iniciavam, né? O telégrafo era uma grande coisa, né? O trem era uma grande conquista de transporte na velocidade. Os navios a vapor substituindo já aqueles que ficavam subordinados aos ventos, ao capricho dos ventos, né? Então ele já anteviu, porque realmente há uma diferença, né, havia uma diferença entre os grandes centros, por exemplo, e uma aldeia. Por isso que ele falou em aldeia global. Eu que já morei tanto em grandes centros como pequenos, sei como é, né? Porque como era no século passado, nos grandes centros a gente tem um certo anonimato que não gera muito estresse. Não adianta, se você no trabalho, né? No teu trabalho do dia a dia lá, um colega escorrega ali na porta, aí depois no churrasco de fim de semana que você está fazendo com os vizinhos, você conta aquela história na hora de jogar conversa fora ali, de todo mundo confraternizar e descontrair, você conta aquela história, é uma historinha a mais, né? Como eu disse, para jogar conversa fora, para animar o papo, porque ninguém conhece aquele cara que escorregou lá, né? E se um vizinho engasga aí no churrasco, e na segunda-feira você contava, né, no trabalho também, que engraçado, meu vizinho engasgou, também era apenas mais uma historinha, para descontrair na hora do cafezinho e tal. Aí quando a gente ia para uma cidade pequena, morar numa cidade pequena, a gente via que qualquer coisinha dessa virava fofoca. Por quê? Porque no grupo de vizinhos, eles conheciam todo mundo do meu grupo de trabalho. E no grupo de trabalho conheciam todos os vizinhos, ou seja, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia de todas as coisas, então
o estresse acabava sendo grande, né? O pessoal dizia, nossa, aqui nessa cidadezinha só tem fuxiqueiro, não sei o quê e tal. Não é. É que qualquer comentário que se fizesse virava uma fofoca, né? Bom, o Malthus previu isso para o mundo inteiro. Falou, olha, com esses aumentos de telecomunicações, essas coisas que estão começando aí, vai chegar um momento que nós vamos viver numa aldeia global. E chegou, né? Hoje nós vivemos numa aldeia global. Se dão um tiro lá no centro da África ou lá na Síria, mesma hora chega aqui. Há pouco tempo, no século passado, chegava pela televisão. Ainda você tinha que ligar a televisão à noite para ver o noticiário do dia. E aí já alguns aconselhavam, né? Eu lembro de algumas revistinhas religiosas que diziam, evite o estresse, não fique vendo o noticiário todas as noites. Se a tua profissão não exige, não fique lendo jornal todos os dias. Compre uma revista semanal, que aí você vai ver os assuntos, como diz o nome, em revista, já aconteceram, né? Aqueles cadáveres já foram sepultados, então o teu estresse vai ser bem menor. Bom, hoje, conselhos desses então, porque se você, como você precisa do telefone celular para tudo, para comprar, para vender, para transferir dinheiro, para não sei o quê, você abre o celular, já vem notícia lá do outro lado do mundo. Então não adianta, né? Você está numa aldeia global. Nós estamos numa aldeia global, né? Sabemos tudo o que acontece em todos os cantos do universo nosso, evidentemente a Terra, mas também muita coisa do universo em geral, porque temos até telescópios instalados em órbita da Terra, sem os entraves da atmosfera, nos trazendo imagens, muitas vezes, de acontecimentos que, claro, dependendo da distância, foram há muito tempo, mas, pelo menos, estamos recebendo em primeira mão. E isso, aí aumenta as notícias, né? Porque se no século XIX eu nem ficava sabendo que houve um homicídio numa cidade do interior do Japão, e no século XX eu só sabia aquilo pelos noticiários de televisão, no século XXI eu posso receber aquilo de repente, né? No meu grupo de WhatsApp até. Então dá a impressão que todas essas coisas aumentaram. Quer dizer, dá uma impressão além de terem aumentado na realidade, pelo aumento populacional, pela crise de valores, né? Pelo esgotamento dos nossos sistemas de convivência, né? Não podemos negar isso. Nós, à medida que os sistemas de convivência vão se erigindo no mundo, né, em todos os impérios que aconteceram, mas também vão sofrendo um desgaste e quando eles estão numa fase mais desgastada, gera uma série de crises e aí aumenta a criminalidade, descontrole, etc. Tem uma série de coisas que acabam aumentando. Mas, então, além desse aumento natural subordinado à dialética aí do desenvolvimento das sociedades e das formas de convivência social, formas de governo, regimes políticos, nós temos esse adicional de que ficamos sabendo de tudo. Somos bombardeados com todas as notícias de todos os lugares do mundo. Então é uma carga informativa realmente muito grande e nova para nós, né? Isso chegou para o nosso espírito antes até de termos a oportunidade de amadurecimento para isto. Aí, às vezes, a fé titubeia, né? E nós começamos já a entrar na expectativa do Apocalipse. E muitas vezes somos até desestimulados de certos empreendimentos, porque julgamos que o fim está próximo e eles nem vão ser concretizados e complementados. Por isso até, como eu disse, a lembrança de um tema como a fé, é oportuno, né, lidarmos com isso. E dentro da nossa ideologia, da nossa visão de mundo espírita, e o que a nossa visão de mundo espírita tem para oferecer, além do que existe. Porque nós podemos tratar sobre a fé de uma forma ampla, como muitas outras pessoas tratam no mundo.
né? E podemos encarar a fé como essa força necessária de realizarmos a nossa vontade, né? Alguns chamam de vontade de querer. No século XIX, houve empreendimentos históricos que levaram milhões de pessoas até a morte depois, que enalteciam o triunfo da vontade e a vontade de querer, né? E colocar buscar a satisfação da nossa vontade de querer é a fé, exige confiança, certeza que nós vamos ser bem-sucedidos. Então é uma fé voltada a situações humanas, terrenas. Essa fé é importante também, claro, porque todos nós temos que sobreviver. E não só sobreviver, digamos, garantindo a alimentação do dia. Hoje estamos mais para pagar a de ontem, né? Mas é importante que todos nós tenhamos ânimos de lutar para garantir e armazenar aquela de amanhã também. Então, são esforços que nós temos que despender no dia a dia, no mundo, que exigem fé. Exigem uma certa fé, porque se nós esmorecermos, nós não conseguiremos. Aí, além de sofrermos as consequências disso, vamos nos tornar também um peso para outras pessoas, para o Estado, para os órgãos assistenciais, né? E até para parentes e vizinhos, etc. e tal. Então, não se discute a necessidade dessa fé terrena, dessa fé nas coisas materiais. Mas, quando a ênfase toda é dada nisso, é claro que fica faltando alguma coisa, né? O homem econômico, né? Um filósofo argentino, Humberto Mariotti, filósofo espírita, já disse que, comparando até as nossas utopias e as nossas lutas por novas formas sociais, ele até diz que, ele compara e diz, o homem econômico, ou seja, o homem de Marx, ele é manco, tem só uma perna, porque se assenta na matéria, né? Então é preciso a outra perna também para caminhar equilibradamente, sem deficiência, sem dificuldades. Aí, além da matéria, pensamos no espírito. Olhando só do ponto de vista das coisas materiais, das coisas terrenas, os problemas se avolumam, né? Ganham uma dimensão muito maior e realmente abala a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza, ou a nossa esperança de uma situação melhor ou uma situação que melhore. Então é aí que o Espiritismo vem contribuir. Por quê? Porque o Espiritismo, que surgiu lá atrás, nessa forma, Espiritismo, né, no século XIX, tratando fenômenos que, claro, existiam desde que existe a humanidade, mas que nunca foram tratados de uma forma racional, né, objetiva, de acordo com os hábitos novos do ser humano de colocar os fenômenos sob observação de uma metodologia científica. Então, aí que é o que caracteriza o Espiritismo, né? Então, a gente pode dizer, não, o Espiritismo existiu de toda a eternidade, desde que existe homem. Claro. Possivelmente até tenha sido graças às manifestações espíritas que nunca existiu o povo ateu, que é uma constatação, né? Nunca existiu um povo originariamente ateu. Todos os povos tinham seus deuses, ou um Deus único, ou vários deuses, ou cultuavam os espíritos dos antepassados, ou seja o que for, mas não existe. Houve uma tentativa de transformar um povo ateu, nós sabemos disso, reconhecemos que existiu a partir de 1917, surgiram estados que, fiéis à orientação político, ideológica, econômica, de que a religião só servia de ópio, tentaram pregar o ateísmo, colocavam nas escolas e tal. Isso é verdade, não estamos condenando esses povos em nada, foi uma tentativa. Mas quando, depois de 70 anos, e alguns estados duraram 70 anos, outros duraram menos, tentando impor nas escolas uma educação ateísta,
digamos assim, né, negando o mundo espiritual, negando a existência de Deus, e para trazer a atenção do ser humano apenas para a matéria e para a necessidade de convivermos melhor e distribuirmos as coisas, etc. e tal. Esses regimes, que alguns duraram 70 anos, outros menos, mas ao fim de todos eles, quando a experiência não deu certo, porque era uma experiência imposta, né, não espontânea, aí e abriram novamente, aderiram novamente a práticas mais democráticas, viu-se que eles não tinham conseguido muito mal chegar em metade da população, né, convencer metade da população de que Deus não existia e o plano espiritual não existia. Então, não podemos chamar esses povos de povos ateus, porque houve um esforço para educar eles nesse sentido e não se conseguiu. Não se conseguiu desiderato. Assim que as coisas abriram novamente, voltaram às suas religiões e praticaram as suas religiões, etc. e tal. Então, a assertiva de que nunca existiu povos ateus, pessoas existem, ateus, né? Mas povos ateus não existem. É uma assertiva verdadeira. Talvez isso se deva, em parte, antropologicamente procura-se a causa disso e se atribui ao medo que as pessoas tinham do trovão, do raio, não sei o quê, então endeusavam tudo. E aí está a origem de Deus. Freud já complica mais um pouco, né? Diz que lá, a certa altura, mataram o macho mais velho da tribo e depois se arrependeram, então erigiram o totem em homenagem a ele. Estou simplificando, claro, mas é mais ou menos assim. Então, seja o que for, pode ser também que um outro fator que tenha influenciado seja pura e simplesmente o fenômeno mediúnico. Ora, né, o indião velho lá na tribo sepultou o companheiro dele que morreu na guerra com a tribo vizinha e daqui a pouco via ele andando pela tribo. Via, evidentemente, uma aparição. Ou, de alguma forma, ele se comunicava. Aí adquiriam aquela certeza empírica, né, direta, de que a vida continuava. E aí, é claro que aquilo então se estabelecia dentro de suas crenças. Então, isso sempre existiu, mas sempre era associado também a uma determinada situação cultural, né? Se formos ver a questão da geração dos mitos, né, como os mitos surgem e tal, nós vamos entender uma série de coisas que acabam gerando mitos e as pessoas vão reproduzindo rituais em torno daquela mitologia toda e vão embora. Mas o mundo evoluiu. Antes ele era uma teocracia. Antes o interesse era todo em Deus, né, na divindade, e as guerras se faziam em função disso. O conhecimento, a sabedoria, era decorrente de uma tradição. Era passado de um para o outro. Um que soubesse lá operar e consertar uma perna quebrada, ensinava para o outro, assim, empiricamente, igual podemos ensinar alguém a trocar um pneu, ou coisa assim, e aquilo ia passando para outros. Então tinha aqueles mais sábios. Até que, evoluindo, esbarramos primeiro na filosofia, né, numa determinada cidadezinha grega lá, Mileto, um grupo de pessoas começou a querer entender o mundo racionalmente, pensando sobre o mundo, e não só lendo sobre o mundo, ouvindo as tradições, os sábios, o que já tinha se acumulado e tal. Resolveram observar os fenômenos e por que eles ocorriam, né? De início, claro, começaram a atribuir a queda dos objetos a um desejo que eles tinham de cair mesmo, ou coisas assim, mas pelo menos foram quebrando aquela subordinação anterior, né, ao medo de pensar, ao status religioso de qualquer civilização. Isso foi a filosofia. Mas durante muito tempo ainda isso ficou mais na especulação do que de outra forma. Até que ali pelos anos 1500 ocorreu uma revolução na Europa, uma revolução silenciosa. De um lado, lá Descartes, erigindo a dúvida ao paroxismo, do outro, o Bacon, lá na Inglaterra, estabelecendo o experimento, a experimentação para chegarmos a algum conhecimento, né? A do Descartes foi fundamental, a dúvida. Ensinar a gente a duvidar de tudo, né?
e levar para a razão, para o pensamento, porque realmente ele começou a pensação dele naquela forma, né? Eu vejo uma torre lá longe e eu não sei se ela é redonda ou se ela é quadrada. E demora até para eu chegar perto e ver. Eu achava que ela era redonda, cheguei perto, ela era quadrada. Então, não posso confiar totalmente nos olhos, né? E no tato, se eu coloco a mão num tacho de água quente e a outra num tacho de água fria, quando eu ponho a mão no tacho de água morna, uma mão vai dizer que ela está quente e a outra vai dizer que ela está fria. Quer dizer, então eu não posso confiar no tato. E aí, duvidando, mas também que o círculo é círculo e que o quadrado é quadrado, aí não dá para eu duvidar. Aí ele dizia, mas e se existe lá um gênio maligno que botou na minha cabeça que o círculo é circular e o quadrado é quadrado, o círculo é redondo e o outro não. E não é. E eu estou pensando que é porque tem um gênio maligno que está me fazendo ver assim. Nossa, aí não dá mais para pensar em nada, né? Que agora, então, depois disso, o que eu vou acreditar? Mas aí ele pensou, bom, mas pelo menos uma coisa eu sei. Eu estou pensando isso. Alguém está pensando essas bobagens. Pode essas bobagens me levar a não acreditar mais em nada. Tanto dos sentidos como aquilo que vem no meu pensamento. Mas eu estou pensando. Alguém está pensando, isso eu sei. Então a primeira realidade que eu identifiquei, eu existo. Por quê? Porque eu estou pensando essas bobagens. Aí vem sintetizaram isso naquela velha frase, né? Penso, logo existo. Enfim, ele erigiu a dúvida a uma situação importante na aquisição do conhecimento e estabeleceu a razão para se buscar a verdade nesse emaranhado todo. Juntando com o outro lá na Inglaterra, que estabeleceu a experimentação, né? A experiência, foi se erigindo a metodologia científica. E Galileu ainda, trazendo a contribuição de que é possível matematizar a natureza, né? Através da matemática eu posso descrever, entender e descrever a natureza. Então, mais um ponto. Agora, para completar o trabalho deles, né, Descartes, Bacon, Copérnico, Galileu, etc., ainda veio Hobbes, lá nos Países Baixos, lá e coloca uma moral autônoma. Porque a moral era o quê? Era baseado no medo da divindade e no medo da punição no além. Céu, inferno, etc. Ou eram sempre coisas impostas de fora para dentro. E ele começou a desenvolver uma ideia nos seus artigos de que não, a moral tem que ser porque é até uma sobrevivência sua. Se você agir errado, você está dando o direito dos outros agirem errado em relação a você. E daqui a pouco você vai ser prejudicado por aquilo mesmo que você avançou sobre o direito dos outros. Então, isso aí começou a estabelecer uma moral autônoma, uma moral raciocinada também. Já foi mudando a mente humana. E, por fim, veio Martinho Lutero e tirou todo o intermediário entre o homem e Deus. Deixou ele nu, sozinho, na frente de Deus. Falou, não tem igreja que te salve lá, porque o problema é a morte, né? Nós, seres humanos, desde que tivemos consciência da morte, porque os animais têm uma consciência menor da morte, então eles não se preocupam muito com ela. Lutam pela sobrevivência, mas não se preocupam com a sobrevivência após a morte. Não tem essa preocupação. Nós, quando tomamos consciência de que somos finitos, já geramos junto a angústia da morte. E aí queremos sobreviver, né? E aí o medo de que na sobrevivência nós vamos ter que pagar por isso aqui e tal, nos fazia buscar apoio. E a igreja era uma intermediária, o sacerdote era um intermediário entre nós e Deus, quiçá também entre nós e nossa consciência, né? Aquela centelha divina que existe dentro de cada um de nós. E onde, então, está inscrito os critérios do bem, mas que nós contrariamos pelos nossos instintos e as nossas naturezas materiais e tal. Só que em contato com Deus, aí a gente tinha um intermediário, era fácil para ele, porque qualquer dúvida ele dizia, sacerdote, como é que eu faço aqui? Ele dizia lá como fazer, pronto, a gente aliviava a consciência e fazia, não tinha problema. E o Martinho Lutero chegou e disse, não, isso aí não vale nada.
tua salvação não é tua e Deus, né? Você e Deus. Isso aí que diz Erich Fromm que gerou até o capitalismo, porque daí saiu cada um lutando por sua própria sobrevivência. Porque até então não, estava todo mundo marcadinho lá na Idade Média, o que ia ser, o filho do carpinteiro ia ser carpinteiro, o filho do nobre ia ser nobre, o filho do guerreiro ia ser guerreiro, etc. Todo mundo no seu lugar, de repente não tinha nem lugar mais, né? Porque você está sozinho, não tem, você tem. Aí, claro, alguma coisa precisava, né? Em que eu me seguro? Se eu não tenho mais igreja, não tenho mais sacerdote, não tenho mais nada para dizer o que eu tenho que fazer, eu direto com Deus. Como é que eu vou saber o que Deus quer? Principalmente por causa que hoje nós sabemos isso, né? Que tem aqui até aquele ditado que quando eu falo quando eu digo para o outro que eu vou falar com Deus, ou eu estou falando com Deus, o outro entende que eu estou orando. Mas se eu começar a dizer muito que Deus está falando comigo, aí me internam, né? Então, a pessoa fica nessa situação, ele pegou, deu a palavra. Não, tá bom, você precisa de saber o que é que Deus quer de você, o que é que Deus está falando para você se ninguém internar, então está aqui a palavra, né? Aí a Bíblia. Então, as pessoas se fanatizaram bastante pela palavra, mas já foi um salto. Então, toda essa revolução chegou ao que nós chamamos de ciência. Alguns chamam de, Merleau-Ponty chama de imersão da subjetividade. Antes, a gente era subordinado ao objeto, agora o objeto é que tem que ser subordinado ao sujeito, né? Eu até repeti aqui uma frase de Hegel, num curso dele lá, que ele diz que antes dessa fase científica que surgiu, então, nessa revolução, aí, 1500 para cá, o homem interrogava a natureza como o discípulo interrogando o mestre. Depois disso, o homem passou a interrogar a natureza como o juiz que interroga a testemunha. Ou seja, o sujeito subordinou o objeto, colocou o objeto dentro da metodologia. Então, todos os fenômenos passaram a ser encarados de acordo com a metodologia científica. É bem verdade que daí, aquilo em que nós somos incompetentes ainda para descobrir, e falta-nos talvez uma faculdade para identificar na natureza, e o nosso método não abordava, era colocado de lado, era negado, né? Se esse fato não está, não consegue ser colocado debaixo da metodologia científica para ser observado e estudado, então ele não existe. Só que o que não existe vai empilhando, aí quando o contencioso chega a ficar maior do que aquilo que nos permite entender o mundo, aí a gente tem que trazer ele e mudar todas as nossas teorias, mudar todas as nossas visões do mundo, ou criar pelo menos novas teorias para os novos nichos, né? Então, uma visão, é uma mudança de paradigma, é aquilo que dizem de mudança de paradigma. Nós enxergamos o mundo de acordo com um paradigma, que é o conjunto de conhecimentos, de crenças, etc., que nós temos e que usamos, então, para observar e entender as coisas. E quando surgem fenômenos que nós não tínhamos visto, e nós acabamos tendo que lidar com esses fenômenos, e não cabem exatamente na nossa visão de mundo, nós mudamos a visão de mundo. Nós passamos a ver o mundo de outra forma. É bem isso com o Espiritismo, né? Esses fenômenos que, apesar de existirem, estavam sempre subordinados à tradição, a culturas e tal, no século XIX, o século em que o homem começou a querer submeter tudo à metodologia científica, né? Quando começou mesmo lá com Copérnico, etc., ele ia ali na parte material, né? Então ele aprendeu a fazer muito bem edifícios, pontes e tal. A religião de início se assustou, né? E começou a querer oprimir a ciência, porque está mexendo no meu mercado, né? Está mexendo no meu reduto. Aí o Descartes teve uma sacada de mestre. Claro que não foi intencional, e a minha maneira de dizer as coisas talvez não corresponda àquilo que acham que foi. Mas a verdade é que o Descartes, quando tentou estabelecer a moral, ele mesmo chamou de uma moral provisória, ele foi então estudar as paixões da alma, e aí separou a alma do corpo. Antes não havia essa separação. Nascia
né, a alma estava no corpo, o corpo morria, a alma ia para o céu, para o inferno, para o purgatório. E ele separou ali em vida a alma do corpo, diz que a alma se juntava aí com o corpo na epífise, chegou até a localizar a glândula. E, na verdade, com essa separação, né, então o corpo é movido aí pelos seus impulsos, ele colocou espíritos da circulação, etc., descreveu de uma forma rudimentar, mas passou a descrever os mecanismos físicos separados do mecanismo da alma. Ele separou ali, na junção da epífise. E aí deu a alma para os antigos sacerdotes. Está aqui, pode ficar com ela. Faça o que vocês quiserem, ninguém vai se meter com ela. Manda para o inferno, para o céu, para o purgatório. Nós vamos ficar com o corpo, tá bom? Então, um não se mete na área do outro, né? A ciência estuda o corpo, a religião estuda a alma. Faz o que quiser com a alma. É porque a ciência não acredita muito naquilo, né? Então tá bom, deixa ele ficar cuidando do dragão dele. Enquanto ele cuida do dragão dele, não incomoda a nossa pesquisa aqui no corpo. Mas no século XIX, então aí começou fisicamente a metodologia científica a atuar. Mas no século XIX era uma época em que as pessoas foram ficando mais corajosas e começaram a submeter tudo à metodologia científica. E resolveram submeter até a alma. Então foi no século XIX que surgiram ciências como a sociologia, né? Quer dizer, estudar a sociedade de acordo com o método científico. A psicologia deixou de ser uma disciplina filosófica e começou a se estabelecer também como ciência, porque também até a alma, o estudo da alma, que era um campo da religião e da filosofia, de repente começou a entrar no campo da metodologia científica também. Então, todas as coisas estavam sendo submetidas a isto. Quando houve lá um escândalo nos Estados Unidos, começou um escândalo nos Estados Unidos, com uma casa mal assombrada perto de Nova York, e consequentemente chamou a atenção de todo mundo, e concluíram que era um espírito, e depois o espírito disse que ele tinha sido assassinado nessa casa, e acabaram encontrando os restos mortais dele, e mais adiante encontraram até um esqueleto na parede e tal. Quer dizer, aquilo abalou e levou as pessoas a estudarem, a se preocuparem, em congressos e tal. E aí até formaram comissões que viajaram para a Europa para tentar incentivar esses estudos lá, e lá se defrontaram com um outro modismo que tinha surgido, que eram as tais mesas girantes. As pessoas se juntavam aí no momento do salão e iam brincar com a mesa que girava e transmitia informações e tal. Então começaram a estudar tudo isso aí metodicamente. Alguns levavam na brincadeira, outros na descrença total, outros organizavam até fraudes, né? Maneiras de provocar aquilo ali, às vezes até para ganhar dinheiro com a prestidigitação, mas algumas pessoas começaram a encarar aquilo de uma forma mais racional, mais objetiva. E entre eles estavam o professor Rivail, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido lá por produzir livros até de metodologia, livros de matemática, de ensino da matemática, do ensino da gramática, livros sobre a organização da educação. Ele teve institutos de educação, ele e a esposa dele. Então, era alguém ligado à intelectualidade e a essas preocupações científicas e filosóficas. E aí foi chamado para entender o fenômeno, se deparou sobre o fenômeno, começou a observar e interrogar, então, aqueles espíritos e notar que havia mesmo, concluiu que havia espíritos, enfim. Né, concluiu que era uma outra inteligência que se comunicava. E aí estabeleceu um diálogo, e desse diálogo ele chegou a uma filosofia. E nessa filosofia, essa visão de mundo, ele começou a interrogar os espíritos, então, já que eram espíritos que se comunicavam, sobre todos os problemas humanos. E aí erigiu uma filosofia, uma visão de mundo. E com essa visão de mundo, ele sentiu também a necessidade de uma moral. E aí ele desagou na moral cristã, né, na moral evangélica, e produziu o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro contato com os espíritos e todas as bases da filosofia espírita. Aí produziu o Livro dos Médiuns, dando orientações práticas de experimentação e contato com os espíritos, que nós usamos então até hoje, e aí desagou também numa pedagogia, né, numa educação do homem, que é
o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, essa é a contribuição. Uma contribuição que foi um retorno. No mundo, como nós vimos na história, então, a religião acabou desaguando na filosofia. E a ereção da filosofia acabou gerando a ciência. E aí, Kardec pegou o professor Hippolyte, que depois assumiu, então, o pseudônimo de Allan Kardec. O professor Hippolyte, agora então Kardec, ele pegou a ciência para estudar os fenômenos, procurou entender o mundo à luz desses fenômenos, gerando a filosofia, e desagou na religião, no sentido de buscar um novo comportamento, uma mudança de hábitos, uma reeducação do ser humano. Quer dizer, o ciclo se fechou. E aí a nossa contribuição é nesse sentido, né? A nossa contribuição, a contribuição espírita, é no sentido de mudar o nosso ponto de vista. Em virtude disso, de nós lidarmos experimentalmente com um fenômeno, e isso, fazendo então um pequeno parênteses, isso existe até hoje, essa disponibilidade. Quer dizer, então o Espiritismo, alguns dizem, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Aí a gente diz, sim, mas como é que uma coisa pode ser isso ao mesmo tempo, né? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, ou é uma coisa ou é outra. Mas o que tudo indica é que ele está gerando justamente um novo paradigma em que não se enquadra nessas divisões estanques de ciência, filosofia, religião, arte e tal do passado. É um novo paradigma holístico, né, que engloba tudo isso. Por quê? A filosofia, né, é decorrer da observação. E nós continuamos nesse caminho até hoje. Então, o Espiritismo é ciência, mas não naquele sentido acadêmico, né, de subordinar tudo à metodologia científica e tal. É uma filosofia, porque a filosofia ainda é até uma terra de ninguém, né? Já disseram que existem tantos filósofos, tantas filosofias, quanto filósofos existem. E eu sempre cito aqui o professor Drea, que tinha na Federal, que dizia que todo mundo filosofa. E dizia que quem diz que não filosofa, já filosofou para dizer que não filosofa. Então todos nós filosofamos. Então a filosofia ainda é um campo mais amplo. E a religião tem que ter sacerdote, não sei o quê, e hierarquia, e a gente não vê nada disso no Espiritismo. Mas está até hoje nos centros espíritas. O equivalente à ciência que nós temos é a experimentação. Ou seja, todo espírita é convidado a experimentar. Ele não precisa ficar só na teoria, não precisa ficar só nos livros. Os livros, na verdade, para o espírita, é um conteúdo, é uma acumulação de conhecimentos que nos permitem entender, analisar individualmente e ir adiante. Mas não um Magister Dicti, um princípio sagrado que não pode ser contestado e tem que ser seguido à risca e abre as portas do céu, etc. e tal. Não, os livros existem para aquele conhecimento acumulado sobre o assunto. Nós somos convidados à prática. Como? É só preencher uma ficha de inscrição. Aqui no centro começa pelo PBDE, então é a parte teórica, vai lá, faz uma ficha de inscrição no PBDE e faz o tal PBDE, Programa Básico de Doutrina Espírita, onde assimila-se a visão espírita de conjunto. Aí, terminado isso, um ano trabalhando nisso, faz a ficha no COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Aí ele já vai se especializar lá, experimentando. Ele mesmo vai experimentar em si e vai participar de um grupo, vendo outros experimentarem, vai fazer o feedback depois, na hora que todos dão as suas sensações, a leitura das suas psicografias, etc. e tal, porque é um método de complexidade gradual, né? Vai se construindo tanto a prática como a teoria, quer dizer, aos poucos você vai estudando todos os assuntos referentes à mediunidade e vai fazendo exercícios também graduais, em tempo, em intensidade, variação de atividades, no tempo, 5 minutos, 10 minutos, etc., até chegar numa reunião mediúnica completa. Então, é uma experimentação.
É o aspecto científico do espiritismo. Só que a gente não fica só nisso. Vai para a filosofia e vai para a educação, vai para a pedagogia. Aí, essa contribuição experimental, porque depois de um Cohen a gente pode decidir, eu não vi nada nisso aí, não me convenci, vou embora. Né? Ou então eu vi. Não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer e senti que acontece com algumas pessoas. Então eu vou me entrosar numa atividade dessa e continuar. Quanto tempo falta? Que hora? Hã? 20 minutos ainda? Vai até 11 horas? Né? Então todo esse arsenal nos dá essa contribuição nova para a gente entender a questão da fé também, que era o assunto inicial proposto aqui para a gente discorrer. O Espiritismo, então, leva aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada. Por quê? Porque a fé raciocinada, ela tem mais condições de enfrentar a razão, o questionamento, em qualquer época da humanidade. A fé baseada na tradição, na palavra escrita, essa fé ela pode titubear. Por quê? Porque ela é baseada nas informações. Nós não temos a acumulação daquele conhecimento de uma forma objetiva, científica e exposta para que todos possam acreditar, e não só aquele que, por uma razão qualquer, a forma da sua educação, as experiências que teve na vida, os medos que armazena e tal, acaba acreditando por isso, e se agarrando naquela fé, naquela crença, fé no sentido de crença, naquela crença que vai alavancar ele para uma situação melhor. Não, ele também raciocina. Ele tem condições de verificar e de raciocinar. E entender, então, compreender e aceitar como um conhecimento próximo do verdadeiro, de que ele sobrevive. Ele não é só a matéria. Aí ele muda de ponto de vista. Se estava encarando as coisas daqui da matéria, porque apesar de desde criancinha me dizerem que eu vou continuar vivendo e vou para o céu, inferno, purgatório, ou vou pagar pelos crimes que eu cometi e tal, apesar de me dizerem isso, eu não tinha muita certeza. Né? E na dúvida, encarava as coisas do ponto de vista material. Na dúvida, eu ficava com o que eu posso pegar, ver, sentir e ver, com aquilo que os meus sentidos alcançam. Na dúvida, eu ficava com isso. E me pegava nesse ponto de vista, me assentava nesse ponto de vista e aí encarava a resolução dos problemas desse ponto de vista. Aí os problemas, como eu disse no começo, se agigantavam. Porque é como alguém que está vendo os obstáculos do caminho de uma planície. Aí, de repente, ele sobe uma montanha e vai a um posto de observação privilegiado e observa os obstáculos do caminho de cima. Ele tem muito mais condições daí de fazer aquele caminho. Aquele conhecimento que ele acumulou ali vai facilitar ele fazer o caminho. Ele já vê o precipício, vê a ponte precária, vê o assaltante lá de tocaia, vê um monte de coisas que na planície ele não vê e assusta ele e são obstáculos muito maiores. Então, esse conhecimento espírita nos joga num outro ponto de vista. Aí nós vemos o problema do ponto de vista de um espírito imortal, de alguém que já sabe que está numa situação transitória, que está num segmento da sua existência. Mas a sua existência é anterior a esse nascimento e é posterior à morte. É apenas um segmento. E é nesse segmento que nós estamos enfrentando todos esses problemas. Na verdade, em essência, nós somos aquele ser que está acima, né, que está na trajetória toda da reta, que se lança para o infinito, cuja origem nós não sabemos onde está, o ponto zero, e não sabemos onde está o ponto do infinito, onde termina, mas não somos mais aquele segmento. Ora, isso aí é de uma importância muito grande na observação até dos fenômenos que nos cercam
nessa situação apocalíptica, né? E auxilia-nos na serenidade com que nós vamos enfrentar todos esses fenômenos, todos os acontecimentos da vida. Se nós somos espíritos imortais, e se existe Deus, porque é a derivação lógica, existe uma teleologia, né? Ou seja, existe uma derivação para uma determinada finalidade. Não estamos à deriva total, nós estamos indo para uma finalidade. Então, existe um plano de Deus para a humanidade, de uma forma ou de outra. Daqui do mundo nós não podemos ver, mas quando ampliamos a nossa visão, ampliamos o nosso ponto de vista, nós já captamos que há um plano. Aí as circunstâncias momentâneas desse plano podem não ser as diversas, mas se há um comando, está caminhando para uma finalidade. E do ponto de vista também, se nós somos imortais, essas experiências não são permanentes e nem definitivas, por se nem a morte é permanente, né? Se de repente nós matamos a morte, né? Por quê? Porque nós vimos racionalmente e experimentalmente que a morte não existe, né? Que a morte é apenas uma mudança de estado, assim como nós nascemos, nós morremos, mas passamos para outro estado e continuamos existindo permanentemente. Essa concepção e essa visão do mundo muda, então, repetindo, o ponto de vista de onde eu vou encarar os problemas. E aí, sejam os problemas meus, pessoais, sejam os nossos problemas coletivos, aumentados pela própria evolução, pela superpopulação, pelo excesso de informações, etc. e tal, todos esses problemas, então, individuais ou coletivos, eles adquirem uma dimensão muito menor, porque é transitória. Essa é a contribuição espírita que nos leva a uma fé raciocinada, como disse Kardec, a encarar as coisas com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, raciocinando, o que dá a dimensão exata delas e permite até a solução dos problemas. Bom, nós, apesar não fechamos a hora, né? Então, não sendo orador, com H, não fechamos a hora ainda, mas gostaríamos também de verificar se há digamos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a mais que a gente poderia abordar nesse sentido, para colocar o tema, se quiserem, podem se manifestar, né? Para virar uma reunião de estudos, porque eu vou falando, mas se alguém quiser interromper para falar, pode fazer. Nós temos, então, as nossas reuniões abertas, como o PBDE, em que há a participação de todo mundo para estabelecer as dúvidas e resolver no diálogo a questão, o entendimento necessário que temos. No próprio COEN é assim, né? Não é uma atividade totalmente submissa, que nós temos que sermos bonzinhos e evitar os debates para que aí consigamos, então, serenamente entrar em contato com os espíritos. Não, tudo tem a sua hora apropriada, né? Nós temos os momentos em que realmente a euforia do debate deve ser evitada para que os espíritos se mais serenem e consigam uma sintonia adequada e o contato com a espiritualidade. Mas também temos os momentos em que podemos nos abrir, né, e discutir os assuntos no centro espírita, a fim de entendermos, porque da discussão sai a luz. Claro, como somos todos humanos, às vezes o debate, um debate qualquer, às vezes esquenta, né? Isso é natural. E às vezes num programa de PBDE pode acontecer isso, mas são sempre situações a serem vencidas. Atualmente nós estamos vivenciando, até para completar então esse pedacinho, mas como eu disse, se alguém quiser se manifestar, pode manifestar.
atualmente, nós estamos tendo assim, uma visão ampliada do nosso passado em todo o mundo, né? Aquela previsão apocalíptica, apocalíptica no sentido de revelação, né? Porque a palavra apocalipse hoje, além de um substantivo próprio, é um substantivo comum. O substantivo próprio é o livro do Apocalipse, com aquela série de previsões terríveis lá para a humanidade que estão se tornando cada vez mais próximas. Mas Apocalipse também se tornou um substantivo comum, no sentido de qualquer coisa, qualquer hecatombe, qualquer coisa que acabe, qualquer coisa que seja o fim, que destrua tudo, isso é um apocalipse. Então, quando nós referimos aqui a previsão apocalíptica, estamos nos referindo àquela do livro, que diz que ia chegar um dia que nada ia ficar escondido, né? Tudo que era escondido ia vir à tona. O nosso mundo, nós estamos vivendo uma situação assim, né? Na religião em geral, hoje tem aí certas escavações que vão trazendo textos que nunca foram conhecidos, como houve em 48 os manuscritos do Mar Morto, logo depois aqueles evangelhos descobertos em Nag Hammadi, sepultados, coisas que foram sepultados por monges, né, em mosteiros, em povos fugindo de perseguição e tal, e que ficaram 2000 anos lá parados e de repente começa a vir à tona. Ora, no Espiritismo não é diferente. A história do Espiritismo aconteceu lá na Europa, no surgimento do Espiritismo, foi transferido para cá, e aqui ele sofreu todas as injunções de uma outra alma, né, a alma brasileira, com certas diferenças, e um pouco mais tendendo até para o misticismo e para a religião, do que a alma europeia, mais objetiva e tal. E daqui ele até retornou à Europa, com uma contribuição do espiritismo brasileiro, alguns dizem, né? Mas muito dessa história ficou nas brumas, porque o nosso passado estava assim. Nós tínhamos uma certa dificuldade até em resgatar a vida de todo mundo. Hoje em dia, vários acervos guardados em famílias, em livrarias, começaram a vir à tona no Espiritismo. E isso ocorre com todos os campos da humanidade, né? Hoje nós temos muita facilidade de rastrear uma pessoa até no século XIX. Por quê? Porque todas aquelas informações armazenadas em cartórios, em prefeituras, em delegacias de polícia, em universidades, tudo isso foi sendo escaneado, está sendo, e cada vez mais, um projeto de escaneamento para jogar na nuvem. E está lá na nuvem bem classificado, né? Acervo da cidade tal, acervo da universidade tal, de tal época a tal época. Isso aí é um aviso até, eu estava dizendo esses dias numa palestra aqui no centro, é um aviso até para nós tomarmos bastante cuidado, né, com as nossas ações. Porque até pouco tempo atrás o sujeito cometia um crime lá no Nordeste, migrava aqui para o Paraná e aquilo tudo começava uma vida nova e aquilo tudo é esquecido. E até na biografia dele, na genealogia familiar, aí aquilo era sepultado. Hoje em dia, dá para se rastrear uma pessoa em tudo. Nós nascemos, casamos, registramos filhos, morremos, está lá no cartório. Nós temos propriedade, vendemos, compramos, está registrado em cartório, registro de imóveis, prefeitura, construímos coisas, abrimos empresas, batemos o carro e fazemos um BO, tudo isso vai para algum lugar. E aí, a hora que começa a escanear tudo isso e jogar na nuvem, tudo isso é rastreável. Então, daqui 100 anos, alguém pode pegar, um descendente nosso pode pegar e rastrear a gente. Ixi, vovô não era tudo aquilo, né? E aí, o fato é que nós conseguimos fazer isso com as ideias, com as ideologias, né? E com a história dos movimentos. No movimento espírita, principalmente, nós temos 3 acervos aí que estão trazendo uma série de informações sobre o esforço de Kardec para codificar o Espiritismo. Nós sabíamos há muito tempo da existência de um acervo de um senhor ali de São Paulo, que já faleceu, chamado Canuto de Abreu, que estava até com a família dele. O Canuto de Abreu, na juventude, ele foi estudar lá em Paris, e aí frequentava a livraria do Leymarie, do Paul Leymarie, que havia herdado da mãe dele, que herdou do pai dele, que herdou do Kardec, uma série de documentos.
E alguns ele adquiriu, alguns ele copiou, transcreveu, trouxe, mas por probleminhas aí de atritos do movimento espírita, ele deixou aquilo em casa e ninguém, só alguns amigos privilegiados que às vezes iam lá e ele deixava ver. Por outro lado, o acervo principal do Kardec acabou indo para a livraria espírita que ele preconizou a abertura, com a Amélie Baudet, esposa dele. Quando ela também morreu, quem estava cuidando de tudo era o Ley-Marie, que acabou transformando numa livraria dele, que passou para a mulher, para o filho, e depois o filho vendeu para terceiros, e muitos deles até adotaram o nome Ley-Marie. E aquilo lá estava arquivado numa livraria lá em Paris, num porão, que nem o dono da livraria, o Philippe Cajot, uma coisa assim, que assumiu o nome Ley-Marie, porque por causa para aproveitar o nome da livraria, então ele se chamava, o pseudônimo dele, né, então era Philippe Ley-Marie. E nem ele sabia que tinha lá. Quando ele resolveu vender a livraria, por causa dos tempos modernos, porque o mundo mudou, né, nós não temos livraria. Quando nós fomos, no século passado, a gente ia na Europa, visitava as livrarias e tal, para comprar novos livros ou encomendar. Esse século a gente vai lá, cadê a FNAC que estava aqui? É uma lojinha de roupa. Né? Vai a outra lá, é uma casa china. As livrarias mesmo foram fechando, com o e-book, com outras formas de aquisição e ventilação do conhecimento e tal. E ele acabou não conseguindo manter a dele também, esse último descendente, herdeiro da livraria, mesmo não sendo da família Ley-Marie. Aí ele foi liquidar a livraria e achou tudo aquilo no porão. Cartas de Kardec, documentos de Kardec com a assinatura dele, a letra dele e tal. Aí ele entrou no Facebook, fez amizade com todo mundo aqui no Brasil, dos espíritas, e disse, eu tenho isso aqui. Soltava uma cartinha de vez em quando para atiçar a vontade, né? Via cartinha. Eu tenho um monte aqui na caixa, só que eu não quero vender barato, né? A minha livraria está falindo e eu tenho que me prevenir. Aí um grupo ali de São Paulo se juntou e comprou o acervo dele. E fora isso, o Paul Ley-Marie, quando estava e acabou vendendo para terceiros a livraria, e o espiritismo sofreu assim um baque bem grande na Europa, né? Ele, grande parte, foi comprado por um mecenas do espiritismo chamado Jean Meyer, que tentou restaurar o movimento espírita, criou a Casa dos Espíritas e levou esse documento, esses documentos que ele comprou, que ele adquiriu. Depois, quando ele morreu, também ficou no atual presidente lá do momento daquela Casa Espírita, que era o Forestier, e aí o Forestier morreu, ficou para a família dele também. E aquilo guardado lá no porão da família dele, agora o Charles Kempf, um espírita francês, que foi vice-presidente e presidente do Conselho Internacional de Espiritismo, e que morou 10 anos aqui no Recife, casou até com uma recifense, e então fala bem o português, tudo, é bem ligado ao Brasil também. Ele conseguiu acesso no acervo da família Forestier. Então, todos esses documentos começaram a ser escaneados, transcritos, porque estão todos em manuscritos, né? Era uma época em que não havia máquina de datilografia, lá de Kardec, não havia papel carbono, não havia nada disso. Ele fazia uma carta e copiava de novo a carta para poder guardar no arquivo. Então, para mandar a carta em 2 vias, ele tinha que escrever 2 vezes. Um médium, na Sociedade Espírita de Paris, lá o médium transmitia a comunicação, ele pegava a comunicação escrita pelo médium, transcrevia num rascunho, para daí corrigir, revisar e transcrever num texto definitivo para ir para a gráfica, e a gráfica fazia aquele sistema de provas e tal, para corrigir. Então, por causa disso, tem que ser transcrito na letra de forma e depois traduzido. E isso por uma equipe de pessoas, linguistas, né, professores e tal. Esses acervos fizeram um convênio, então várias instituições espíritas fizeram um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nessa universidade tem o tal do Projeto Kardec, que eles chamam. Se alguém botar no Google Projeto Kardec, vai chegar num link, Projeto Kardec, .ufjf, né? Universidade Federal de Juiz de Fora.com. Ali são as cartas, então, que já foram. Eles colocam ali a facsímile do original,
com a letrinha do Kardec, ou de quem quer que seja, lá, do secretário dele, do Elian e tal, coloca a transcrição em francês e coloca a tradução em português de várias cartas já. Então, ali a gente tem acesso a várias cartas, cartas que ele trocava com a mulher dele, cartas que ele escrevia quando ele viajava até para divulgar o Espiritismo e mandava cartas. E, então, fora isso, tem o site Museu Allan Kardec, Museu ACOL, Allan Kardec Online, ACOL, onde eles também disponibilizam uma porção. E alguns livros que já vão colocando essa pesquisa, nós temos colocado na biblioteca aqui. Então, nós temos a história da Gênese, da polêmica aos fatos, e temos ali a Espíritos sob Investigação, que são livros gerados pelo pessoal desse grupo, que está pesquisando e já vão elaborando livros. E isso aí, então, nos permite um conhecimento muito amplo do trabalho de Kardec, como foi feito, como ele se relacionava com a ciência, a religião, a sociedade da época, aos espíritos de outros lugares do mundo, e aí pôde, então, erigir esse trabalho, essa obra, que, por mais que tenha aspectos desatualizados, porque nada é escrito para a eternidade, né? Para a eternidade valem os livros sagrados, porque as pessoas atribuem esse poder aos livros sagrados. Então, o que o Alcorão diz, está dito, e fim de papo, nas teocracias muçulmanas tem que obedecer. O que a Bíblia diz, quando nós também vivíamos numa teocracia, e agora querem restaurar a teocracia novamente, então nós vamos acabar tendo que obedecer e seguir a risca de novo, que nem era na Idade Média, porque está vindo aí uma nova Idade Média, está na hora. Tudo bem, mas a obra de Kardec não é assim, né? Não é um livro sagrado, é uma contribuição dele, então, presa àquela época. Aí tem coisas que você vai ver lá e, mas isso não é mais bem assim. A distância entre os planetas ainda em léguas, etc. e tal. Mas a filosofia, a visão de mundo, está ali, a contribuição kardeciana, né? E aí, através dessa contribuição, nós vamos adiante. Porque foi um trabalho hercúleo, em que ele trabalhava até 18 horas por dia, para fazer tudo isso, coletar comunicações mediúnicas transmitida pelos espíritos do mundo inteiro, cotejar, ver aquelas que alcançavam uma certa unanimidade. Então ele fez um controle universal, e aí estabelecendo como princípios da doutrina espírita aquilo que ele achava suficiente. A nós compete, então, nos beneficiarmos disso tudo. A parte de fé, vocês encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, então lá podem ler e complementar aquilo que nós falamos hoje no intuito motivador. É isso, como a hora, então, está se completando, nós encerramos a nossa atividade. Esperamos que todos nós consigamos estar aqui no próximo domingo para outra palestra motivadora, e que tenhamos todos uma semana boa, amparada pelos nossos espíritos familiares e por Deus, o nosso Pai. Muito obrigado a todos.